Combinado. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre embriologia. Então, o que é embriologia? É a área da biologia que faz o estudo da origem e também do desenvolvimento do ser humano, desde a formação do zigoto até o nascimento. Então, é uma ciência que vai estudar cada passo do desenvolvimento, a cada semana, até o momento do nascimento. Então, não tem como a gente falar de embriologia sem entrar na análises clínicas. Então, os ensaios de biologia molecular, eles promoveram uma expansão de técnicas sofisticadas para a investigação de diversos problemas relativos ao desenvolvimento, tanto na regulação genética da morfogênese, quanto na expressão de genes específicos, quanto também na compreensão de mecanismos celulares que levam à formação das várias partes do embrião. Ou seja, hoje em dia a gente já tem testes genéticos para diversas doenças congênitas em que a gente vai realizar no período pré-embrionário. Então, isso é um ganho para a medicina, porque a gente já consegue saber alguma cardiopatia que o recém-nascido possa ter, entre outras doenças. Então, biologia molecular. Como, quando e onde? Então, a gente vai avaliar a expressão e ativação dos genes nos embriões. Então, a gente vai tanto fazer essa análise para um desenvolvimento normal, quanto no desenvolvimento anormal. Então, quando a gente faz a análise genética, a gente tem os genes, os padrões de referência, os controles, e aí a gente, com base em todos esses experimentos, vai descobrir como acontece essa alteração genética, quando que ela acontece e até aonde, ou seja, o local cromossômico em que aquela alteração vai acontecer e que vai provocar um desenvolvimento anormal daquele indivíduo. Então, a reprodução humana é do tipo sexuada, ou seja, nós produzimos células especializadas que são chamadas de gametas. Então, o gameta masculino é chamado de espermatozoide, que são esses aqui que eu estou mostrando com o mouse, e o gameta feminino é o óvulo. Então, a união dos gametas masculino e feminino, a gente chama de fecundação. Então, essa fecundação vai formar um zigoto. Então, esse zigoto ele vai passar por um desenvolvimento embrionário. Isso quer dizer que as células sofrerão sequências de divisões mitóticas e também sofrerão diferenciação para formar órgãos e tecidos. Então, a gente começa com uma única célula e ela vai se dividindo, e depois que essa célula se divide, ela começa a se diferenciar para formar os nossos tecidos e os nossos órgãos. Então, os gametas são produzidos pelas gônadas, testículos e os ovários. Então, a gametogênese masculina e a feminina passam por processos semelhantes. Só que o que tem de diferente entre um processo e o outro é o tamanho da célula e o número de gametas férteis resultantes. Sendo que, no caso masculino, a gente tem mais gameta fértil do que no caso feminino. Então, antes da puberdade, falando agora da espermatogênese, antes da puberdade, as espermatogônias, que são as células lá primordiais, permanecem dormentes nos túbulos seminíferos dos testículos. Então, quando a gente fala célula primordial, é aquela célula mais imatura que vai se desenvolver e, posteriormente, se transformar em um espermatozoide. Então, aqui a gente tem essas estruturas, que são os túbulos seminíferos, que fica lá no testículo, e aqui a gente tem um corte histológico. Então, a espermatogônia é aquela
estrutura que fica mais adjacente ao lúmen. Então, são essas células redondinhas aqui, que são células indiferenciadas ainda. Então, na puberdade, essas células elas vão aumentar tanto de tamanho quanto de quantidade. Então, elas vão sofrer mudanças gradativas. E aí, elas vão se transformar em espermatócitos primários. Então, o espermatócito primário, ele vai sofrer uma meiose, ou seja, aqui a gente tem quantidade de cromossomos de 46, e ele vai sofrer uma meiose para se diferenciar em espermatócitos secundários, só que esses já são haploides. Então, a gente vai falar de haploide como 2N e haploide como N. Então, se a gente for pegar essa figura de meiose aqui, aqui a gente teria o espermatócito primário, que é quando a espermatogônia vai aumentar de tamanho e vai sofrer mudança, e depois o espermatócito vai sofrer meiose e vai dividir o seu material genético. Então, aqui a gente vai ter 2 espermatócitos secundários haploides. Então, esses espermatócitos vão sofrer meiose novamente, e aí a gente vai ter a formação de 4 espermátides haploides. E essas 4 espermátides vão se transformar em 4 espermatozoides maduros. Ou seja, para cada espermatócito primário, a gente tem a formação de 4 espermatozoides. Então, aqui é só mais um desenho explicando. Então, a gente tem a espermatogônia, que ainda continua como quantidade diploide de material genético. Então, ela vai sofrer uma mitose, ou seja, ela vai continuar com a mesma quantidade de material genético. Depois, a gente tem uma meiose para formar espermatócito secundário, outra meiose para se transformar nas espermátides e um processo de diferenciação celular para a formação dos espermatozoides. Então, esse esquema aqui também é o mesmo esquema da esquerda, somente exemplificando a quantidade de cromossomos. Lembrando aqui que a gente tem a formação de 2 espermatozoides X, 23X, e 2 espermatozoides 23Y. Então, depois que esse processo está concluído, o espermatozoide ele está imaturo, ou seja, ele está imóvel. Se a gente for pensar que ele está imóvel, o que vocês acham que possa haver de consequência de um espermatozoide imóvel? Hein, pessoal? Não entendi a pergunta, professor. Um espermatozoide imaturo, imóvel. Qual que seria a consequência de um espermatozoide imóvel? Infertilidade. Infertilidade. Então, é uma causa de infertilidade. E ele precisa ir lá para o epidídimo, que é essa estrutura adjacente aqui ao testículo, onde ele vai ser maturado e lá ele vai poder desenvolver o seu flagelo. Então, ele fica armazenado no epidídimo até o momento da ejaculação e, depois da ejaculação, ele é impulsionado pelo canal deferente até ir lá para o ducto ejaculatório. Então, ele tem todo um processo de amadurecimento e ele precisa ser impulsionado para o meio externo para que possa haver uma fecundação. Então, só para falar um pouquinho para vocês sobre a composição do sêmen, então a gente tem diversas glândulas, como a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral. E o sêmen é composto por 5% de espermatozoides, 60% a 70% de fluido seminal, 20% a 30% prostático e 5% da bulbo-uretral. E a gente
presta muita atenção nesse fluido seminal, né? Cerca de 60% a 70%, ou seja, a gente tem um predomínio. E esse fluido seminal, ele tem frutose. Então, a frutose, ela vai servir de energia para o espermatozoide. Então, aqui a gente também vê uma causa de infertilidade. Se a gente tem um sêmen com pouco fluido seminal ou com fluido seminal com ausência de frutose, o espermatozoide ele vai ficar imóvel, porque ele não vai ter energia para percorrer o seu caminho. Agora vamos falar da oogênese. Então, as oogônias são os ócitos primordiais que vão dar origem aos oócitos. Então, a oogênese tem início durante o período fetal, só que ela não se completa após a puberdade. Então, a gente já vê uma diferença para o caso da espermatogênese. Então, durante a vida fetal precoce, a oogônia ela vai se dividir por mitose. Então, ela vai aumentar de tamanho e vai dar origem aos oócitos primários. Então, esses oócitos primários, eles permanecem em prófase até a puberdade. Então, o que é prófase? É quando a gente tem o início da divisão celular, a gente tem já o cromossomo duplicado em condensação e a formação do fuso mitótico. Então, as células elas vão ficar nesse estágio até lá na puberdade. Então, depois da puberdade, após a ovulação, o ócito primário vai completar a sua primeira divisão meiótica. Então, a gente vai ter a formação de um ócito secundário com o primeiro corpo polar. Então, durante a ovulação, o ócito secundário vai sofrer uma segunda divisão meiótica e ele vai parar lá na metáfase, que é uma outra fase da divisão celular. Então, a divisão do ócito secundário, ela só vai se completar se for fecundado por um espermatozoide e vai formar um segundo corpo polar. Ou seja, se o ócito secundário não for fecundado, a gente não tem a divisão celular completa. Então, a gente tem hormônios que vão estimular, como o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Então, esses hormônios eles vão provocar alterações cíclicas lá nos ovários. Então, quais são essas alterações provocadas pelo FSH e o LH? Então, ele provoca desenvolvimento de folículos, ovulação e formação do corpo lúteo. Então, o corpo lúteo, ele secreta progesterona, que é um hormônio útil durante a gravidez. Então, se a gente não tem corpo lúteo, a gente também tem uma causa de infertilidade. E o FSH, ele promove o crescimento de folículos, de vários folículos primários, e apenas um vai se tornar maduro e se romper, expelindo o oócito. Ou seja, quando a gente fala de espermatogênese, a gente tem 4 espermatozoides para cada espermatogônio. No caso da oogênese, de todos os folículos primários, apenas um vai se tornar maduro e se romper, expelindo o oócito. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, aqui a gente tem as células foliculares, em que a gente tem o desenvolvimento. Então, com o tempo, esse folículo ele vai amadurecer e o oócito ele vai ser expelido. Então, ou seja, de vários folículos primários, somente um vai expelir o oócito. Então, a gente tem aqui esse antro, que é um espaço que é preenchido por líquido folicular. Então, quanto mais desenvolvido é o folículo, maior é o antro. E a divisão celular só vai ser completada se o espermatozoide fecundar o óvulo. Aqui é um processo de ovulação através de videolaparoscopia. Então, aqui a gente vê um folículo expulsando um óvulo. Então, esse é um
uma técnica de imagem, onde a gente consegue verificar esse oócito aqui sendo expelido. Então, depois disso, a gente tem a fecundação. Então, habitualmente, a fecundação ocorre na ampola da tuba uterina. Então, aqui a gente tem o oócito, ele vai ser expulso na cavidade peritoneal, vai ser captado pelas fímbrias, que são essas estruturas aqui, que vão fazer movimentos ciliares para captar esse ovócito, e a fecundação vai ocorrer nessa região aqui da ampola. Então, quais são as fases da fecundação? Primeiro, a gente tem passagem dos espermatozoides através da corona radiata, que é uma camada de células foliculares, do oócito. Então, o oócito ele é expelido junto com essa coroa de células foliculares. Depois que ele passa por essas células, ele vai penetrar na zona pelúcida. Então, a zona pelúcida é uma cápsula do oócito. Então, nesse processo de penetração, enzimas são liberadas pelo acrossomo, que é uma estrutura do espermatozoide. Fica localizado na porção anterior da cabeça. Então, depois disso, a gente tem a fusão da membrana plasmática do espermatozoide e do oócito. Com isso, o oócito vai terminar a sua segunda divisão meiótica, e aí ele já vai estar maduro e formar o segundo corpo polar. Depois disso, a gente tem a formação do pronúcleo masculino e a degeneração da cauda espermática, ou seja, o espermatozoide ele vai perder a sua cauda. Depois a gente tem ruptura das membranas pronucleares e a gente tem condensação e rearranjo dos cromossomos para a divisão mitótica. Ou seja, a gente tem ali naquele momento a união do material genético masculino e feminino para a primeira clivagem do zigoto. Então aqui a gente tem essas fases. O espermatozoide ele vai atravessar a coroa radiata. Aqui a gente tem a zona pelúcida, então as enzimas do acrossomo elas vão digerir essa zona pelúcida e essa zona pelúcida ela faz com que somente um espermatozoide penetre esse oócito. Então, depois disso, a gente tem a perda da cauda espermática, a gente tem a união do material genético para a gente começar a divisão celular do zigoto. Então, aqui em maior aumento, a gente tem esse processo que a gente viu. Então, a gente perfura a corona radiata, a gente vai atravessar a zona pelúcida através das enzimas que são liberadas pelo acrossomo e o espermatozoide lá no citoplasma, ele vai perder a cauda dele e vai juntar o seu material genético com o do oócito, que vai terminar, por sua vez, a segunda divisão meiótica. Então, agora a gente vai começar a falar das semanas de desenvolvimento. Então, a primeira semana, a gente tem a clivagem. Então, são séries de divisões mitóticas do zigoto. Então, essa divisão ela vai começar lá com 30 horas após a fecundação. Então, quando a gente tem 8 células, então, cada célula a gente vai chamar de blastômero. Quando a gente tiver 8 células, a gente vai ter compactação dessas células e essa compactação vai provocar uma melhor interação célula a célula. E entre 16 e 32 blastômeros, a gente tem uma estrutura que é chamada de mórula. Então, a mórula, ela tem uma massa celular interna que é composta por blastômeros achatados que formam uma estrutura que a gente chama de trofoblasto. Então, aqui a gente está vendo uma mórula da região externa. A gente está vendo uma mórula da região externa. Então, aqui internamente a gente tem blastômeros achatados que vão formar o trofoblasto.
Então, aqui é só mostrando uma clivagem e microscopia. Então, são células que vão se dividindo. Aqui a gente tem 2, 4, 6 blastômeros. Então, 4 dias após a fecundação, a mórula entra no núcleo. O líquido uterino atravessa a zona pelúcida e forma uma cavidade blastocística no interior da mórula. Então, essa cavidade aqui que a gente chama de cavidade blastocística. E esse número 1 é o trofoblasto. Então, com o aumento do líquido na cavidade, o blastômero vai ser separado em trofoblasto, que são as células que originam a parte embrionária da placenta, e o embrioblasto, que é um grupo de blastômeros que constituem o primórdio do embrião. Então, o primórdio do embrião é chamado de blastocisto. Então, só corrigindo, o trofoblasto é essa região mais externa e o embrioblasto é a mais interna. Então, depois da mórula, a gente tem essa diferenciação entre trofoblasto e embrioblasto. Aqui é só mostrando mais uma figura das sucessões de divisões celulares até a formação da mórula. E aqui a gente já tem o blastocisto. Então, depois da primeira semana, no finalzinho dela, o blastocisto já está superficialmente aderido à camada do endométrio, onde ele vai retirar lá os seus nutrientes. Então, os estágios iniciais dessa implantação do blastocisto são os períodos críticos para o desenvolvimento. Porque se a gente não tem a implantação do blastocisto no endométrio, aquele zigoto ele não vai se desenvolver. Então, a implantação pode não ocorrer devido à produção inadequada, tanto de progesterona quanto de estrógeno pelos ovários. Então, lembra quando eu falei lá do corpo lúteo, que ele secreta progesterona? Então, se por acaso a gente tem alguma deficiência de produção de progesterona por essa estrutura, a gente pode não ter a implantação do blastocisto lá na parede do endométrio. Então, para vocês terem ideia, cerca de 45% das mulheres sofrem abortos espontâneos, devido a várias razões, como, por exemplo, anormalidades cromossômicas. Então, quando a gente tem a união do material genético masculino com feminino, a gente pode ter o quê? A gente pode ter um rearranjo inadequado, formando uma anormalidade cromossômica. Então, aqui é só mostrando esse blastocisto aderido aqui na parede do endométrio. Então, o trofoblasto são essas células mais superficiais e aqui a gente tem o embrioblasto. Então, o blastocisto ele pode se implantar fora da cavidade uterina. Então, alguém sabe qual que é o nome dessa gestação quando ele se implanta em outro local? Ninguém? Vamos lá, pessoal. Como chama aquela gravidez? Pode ser na região peritoneal ou então naquela região tubária.
Então, a gente chama de gravidez ectópica. Então, um dos locais comuns é na tuba uterina. A gente tem a implantação do blastocisto na tuba e a gente começa a ter o desenvolvimento do zigoto aqui. Então, aqui a gente tem uma imagem de um ultrassom mostrando uma gravidez ectópica tubária. E nesse caso aqui foi um caso mais atípico, porque são de gemelários, ou seja, aqui a gente tem 2 zigotos implantados nessa tuba. Então, na segunda semana do desenvolvimento, a implantação do blastocisto já se completa. Então, a gente tem mudanças, como a formação de um disco embrionário. Então, ele vai originar as camadas germinativas responsáveis pela formação de todos os tecidos e órgãos do embrião. E também a gente tem formação de estruturas extraembrionárias, como a cavidade amniótica, a vesícula umbilical e também o saco coriônico. Então, lá para o 10º dia, o embrião já está totalmente implantado no endométrio. Então, existe uma transformação nas células do endométrio. Então, essa transformação é chamada de reação decidual. Então, a função dessa reação é promover uma área imunologicamente privilegiada para o embrião. Então, a gente tem mudanças em produção de substâncias como glicogênio pela célula, entre outras, e isso promove um aumento da imunidade para o embrião. Então, no final da segunda semana, a gente já começa a notar aparecimento das vilosidades coriônicas primárias, que é a primeira etapa do desenvolvimento das vilosidades lá da placenta. Então, aqui, só para mostrar, a gente tem a reação decidual. Então, essas células do endométrio, elas são chamadas de sincício trofoblasto. Então, a gente vê que o blastocisto ele já está totalmente implantado no endométrio. E a gente já tem a formação da cavidade amniótica. Então, aqui é só mostrando esse processo. Então, a gente tem um aumento da cavidade amniótica, a gente tem a formação do saco vitelino lá para o dia 14. E na terceira semana? Então, esse disco embrionário, que é bilaminar, ele vai se transformar em trilaminar. Então, esse processo é chamado de gastrulação. Então, essa gastrulação, ela vai formar o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. Então, essas camadas é que vão dar origem aos órgãos e tecidos específicos. Então, a gente vê que a gente tem uma invaginação dessas células e elas se diferenciam. Então, cada uma dessas camadas vai gerar um órgão e tecido específico. Então, a gastrulação é o início da morfogênese. E isso começa também através da formação de uma linha, que a gente chama de linha primitiva, que é essa linha aqui. Então, a gente vai ver que dessa linha aqui a gente tem desenvolvimento de várias estruturas, como as pregas neurais, o sulco neural, a notocorda, entre outros. Então, o ectoderma, ele vai desenvolver tecido nervoso, tecido de revestimento da pele da região mais anterior e mais posterior do trato gastrointestinal. O endoderma vai gerar os demais tecidos do trato gastrointestinal, glândulas endócrinas e superfícies respiratórias, como os pulmões. Mesoderma, tecidos de revestimento das partes dos vasos sanguíneos e os tecidos muscular, ósseo e conjuntivo. Então, olha, cada célula dessa vai se especializar e dar origem a todos os nossos órgãos e tecidos. Então, aqui só mostrando, a gente tem a camada do ectoderma, que é a camada mais superior, do endoderma, que é a mais interior, e o mesoderma, que é a intermediária.
Então, o ectoderma, a gente vai ter formação de epiderme, os anexos, sistema nervoso, as cavidades. Mesoderma, derme, ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. E o endoderma, sistema respiratório e órgãos do sistema digestório. Então, na terceira semana também, a gente tem a formação da notocorda, que é um bastão que vai definir o eixo do embrião. Então, olha, a gente tem a linha primitiva, depois da linha primitiva a gente tem o desenvolvimento da notocorda. E ela vai funcionar como base para o desenvolvimento do esqueleto axial. Então, a gente estudou o esqueleto apendicular e axial. Nesse caso, a notocorda vai desenvolver o esqueleto axial. Então, a coluna vertebral ela se forma ao redor da notocorda. Então, ela vai degenerar e vai desaparecer quando os corpos vertebrais se formarem. E ela tem uma pequena evaginação, que a gente chama de alantoide, que vai surgir lá por volta do 16º dia, onde a gente tem o início da formação do sangue e desenvolvimento da bexiga urinária. E também formação de vaso sanguíneo das artérias e das veias umbilicais. Então, aqui é só mostrando um pouquinho dessa terceira semana. Então, esse aqui que é o corpo alantoide, que vai dar origem à bexiga e aos vasos sanguíneos. Então, olha, a gente tem aqui a notocorda. Então, a notocorda é que vão formar os discos neurais da coluna vertebral. Então, essa notocorda, ela também vai induzir a um espessamento do ectoderma, formando a placa neural. Então, essa placa neural, ela dá origem lá ao sistema nervoso central. Então, a gente tem essas pregas neurais aqui e esse conjunto é chamado de placa neural. Então, esse processo de formação do sistema nervoso é chamado de neurulação. Então, as pregas neurais na região craniana vão gerar o encéfalo primitivo, ou seja, as pregas cranianas dão origem ao encéfalo primitivo. E o embrião ele tem um formato curvo devido aos dobramentos cefálico e caudal. Ou seja, quando a gente vê imagens de embriões de quarta semana, ele não é ereto, então ele tem um formato curvo. E aqui a gente já consegue ver o coração primitivo, formando uma grande proeminência ventral, e esse órgão já bombeia sangue. E também a gente consegue identificar os primórdios das orelhas e dos olhos. Então aqui, ó, tá vendo esse formato curvo? E aqui a gente já tem o quê? Formação do coração. Então, esse coração esse primórdio de coração, já é capaz de bombear o sangue. Nessa imagem, a gente não consegue nem ver o primórdio da orelha e nem o dos olhos. Então, na quinta semana, o crescimento da cabeça, ela ultrapassa o crescimento das outras partes. E a gente começa a observar as cristas mesonéfricas, que são os locais dos rins mesonéficos, que é aquele rim que é antecessor do permanente. Então, olha, aqui a gente já tem uma estrutura que é chamada de mesonéfro, e aqui a gente tem as unidades funcionais, que é o nefrótomo e o pronéfro, né, que é o conjunto. Na sexta semana, a gente tem movimentos espontâneos do embrião. Então, ele já faz contorção de tronco e dos membros e também a gente já tem reflexo ao toque. Então, é quando a gestante coloca a mão na barriga e sente essa contorção do embrião, porque ele já tem reflexo. Então, os primórdios dos dedos já aparecem.
O desenvolvimento dos membros inferiores acontece 4 a 5 dias depois dos superiores. E aqui a gente já começa a formar a aurícula, que tem uma parte em formato da concha da orelha externa. E aqui os olhos se tornam claramente maiores. E o tronco passa a ficar mais ereto e a cabeça ainda permanece enorme em relação ao tronco. Então, aqui a gente já começa a ver os primórdios dos dedos. Aqui a gente já começa a ver a formação da placa do pé. E aqui a gente já começa a ver o vestígio do olho e a saliência auricular, formando o pavilhão auricular lá da orelha externa. Então, aqui a gente tem uma imagem também de ultrassom que a gente consegue ver direitinho os primórdios dos olhos e da aurícula. Nessa imagem, a gente já não consegue ver tão bem os raios digitais da placa da mão. Então, na 7ª semana, os membros eles passam por uma considerável mudança. Então, a gente já tem chanfradura entre os raios digitais nas placas das mãos. Ou seja, a gente já tem separação em parte dos futuros dedos. E a comunicação entre o intestino primordial e a vesícula umbilical é reduzida a um ducto delgado, que chama ducto ónfalo-entérico. Então, aqui, só para evidenciar, a gente já tem essa depressão desses raios, então a gente já consegue identificar melhor os dedos. Na 8ª semana, a gente tem individualização dos dedos. As chanfraduras entre os raios digitais dos pés já conseguem ser observados. O plexo vascular do couro cabeludo aparece. A gente já tem movimento coordenado dos membros. E aqui vai iniciar a ossificação primária lá do fêmur. E aqui a gente tem o desaparecimento de todas as evidências da eminência caudal. Então, a gente tem uma estrutura caudal e na 8ª semana a gente já tem o desaparecimento dessa estrutura. Então, os intestinos, eles ainda se encontram na região proximal do cordão umbilical. As aurículas, elas passam a assumir o formato final e a gente já tem diferença das genitálias externas, embora não são significativas o suficiente para uma identificação sexual precisa. Em alguns casos, a gente tem dificuldade de identificar a genitália do feto. Então, alguém sabe o nome de um exame que a gente faz para identificar o sexo do embrião? Alguém já ouviu falar? É o Doppler? Não. Doppler é um diagnóstico por imagem, mas dependendo de uma má formação, a gente não consegue saber o sexo da criança. Então, existe um exame que a gente faz. É o sexagem fetal? Exatamente, sexagem fetal. Então, não são todos os laboratórios que fazem, mas é uma forma de análise bem precisa. Então, isso é análise de biologia molecular. E de que forma? A gente vai procurar o cromossomo Y no sangue materno. Então, se a gente não tem o cromossomo Y, vai ser um XX. Então, olha, se a gente for pensar, olha o tanto que da 7ª para a 8ª semana, a gente já teve um desenvolvimento muito maior. A gente já começa a ter o plexo vascular do couro cabeludo. A gente já tem a aurícula da orelha externa, então é bem visível. O olho já está bem formado. E olha, o vestígio caudal já desapareceu. E a gente já tem tanto o dedo da mão quanto o dedo dos pés separados.
E depois, né? Então, depois da 8ª semana, da 9ª, 12ª, 30ª, a gente vai já ter o amadurecimento dos órgãos. Então, se a gente for olhar, até a 8ª semana que a gente tem as alterações morfológicas mais consideráveis. E, a partir da 9ª, a gente já chama de feto. Então, a gente estudou até agora o quê? Embrião. Daqui para frente vai ser o feto. Então, a gente não vai conseguir estudar tudo, o restante, mas a gente tem, com o decorrer do tempo, essa posição ereta, ela vai desaparecendo. A gente já vai fazendo a formação da cabecinha direitinho. O feto ele vai ficar na posição mais ereta. E aí ele vai ter o desenvolvimento dos seus órgãos. Então, quando a gente fala que um bebê ele nasce prematuro, de 6 meses, qual seria o maior impacto de um bebê de 6 meses? O que vocês acham? Alguém aqui nasceu prematuro? Então, vamos lá. Uma das coisas que é grave para um recém-nascido, o peso. Então, recém-nascido de baixo peso, normalmente ele fica internado em unidade de terapia intensiva neonatal, porque precisa ganhar peso para receber alta. E ele precisa terminar de desenvolver os seus órgãos. Então, um dos exemplos é o pulmão. Então, quando o bebezinho nasce, 6 meses, 5 meses, ele vai ficar internado até ele terminar o seu desenvolvimento para poder receber alta. Por quê? Numa unidade de terapia intensiva, a gente tem todo o suporte que o recém-nascido precisa. Então, se faltar oxigênio, então alguns neonatos, eles já nascem com anóxia ou hipóxia. Então, eles ventilam pouco. Então, esse bebê ele vai ser internado e ele vai ter um respirador, porque ele precisa terminar de desenvolver a porção respiratória, dentre outros. E aqui eu trouxe uma novidade, que é a ultrassom 3D. Nem é tão novidade mais, mas é um avanço do diagnóstico por imagem. E uma das vantagens do diagnóstico 3D é que ele já consegue ver malformações, inclusive prever já cardiopatias. Ou seja, a gente já vai poder fazer um diagnóstico morfológico desse recém-nascido. Então, algumas crianças têm cardiopatia grave em que ele não tem circulação ventricular. E aí é um bebê que ele vai nascer e ele tem que operar imediatamente para fazer a correção dessa circulação. Então, nesses métodos de diagnóstico por imagem, o médico ele já consegue identificar isso. E assim que o neonato nasce, ele já vai para o bloco cirúrgico para fazer a correção. Então é isso, pessoal. A aula foi mais rápida hoje, para a gente fazer uma revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida,